E aí, como é que vocês estão? Vamos mais um vídeo? Vou fazer diferente hoje, tá? Eu não vou usar o Notepad. Vou usar o próprio console aqui do navegador. Estou usando o Edge Chromium, mas você pode usar qualquer navegador que seja pelo menos... que não seja Internet Explorer, vai. Bom, se você estiver usando o Edge, o que você pode fazer? Você pode clicar aqui, ó, vir em todos os níveis, né? Níveis. Você clica aqui, eu gosto de deixar assim, ó, erro, aviso, informações, detalhado, eu gosto de deixar assim, tá? Resto eu não mudo muita coisa não. Popular, contexto, que eu não gosto de mudar muita coisa não. O que eu posso colocar aqui? Não, acho que é só isso, não tem muito que... As outras coisas aqui é... Bom, então como que funciona? Vou dar uma dica pra vocês. Aqui, se eu colocar qualquer coisa, ele entra. Então, por exemplo, se eu fosse criar uma função, normalmente como que a gente coloca? A gente colocaria function, o nome da função, e abrir aqui a chave, né? Olha lá. E ele dá um errinho às vezes, né? Vamos tentar fazer aqui de um jeito como se eu estivesse na IDE. A gente criou a função, agora a gente chama ela. E ela deu um errinho bem legal. Por que ela deu um errinho? Porque eu sou idiota, por isso que ela deu um erro. Porque eu chamei function, não chamei o nome da função. Aqui eu tenho que chamar o nome. Tá funcionando. Então é muito possível de você usar o próprio navegador para estudar JavaScript, tá? Então fica a dica aí. Só que aqui no caso eu estou usando o arquivo, né? Então você precisa criar ele. Aqui, ó. Vamos abrir no... Aqui é o Notepad++. Vamos abrir ele. Então você precisa criar pelo menos esse básico aqui, né? Vamos deixar ele aqui minimizado. O básico tem que estar criado, tá? Então vamos usar o console aqui do navegador para ver função. Função, você usa ela para armazenar parte de um código dentro dela, que esse código, né, ele vai exercer específica função ou específicas funções, dependendo do que você for, como você monta essa função, né, você pode trabalhar de diversas formas, né. Então, qual que é a sintaxe básica? É a que a gente acabou de ver, né. A gente declara function, põe um nome para ela, nome, né. Aí a gente coloca o corpo da função na linha de baixo, né? A gente pode fazer numa linha só, mas na linha de baixo fica mais fácil para vocês verem. Vamos pôr um alert aqui, ó. Alert não, prompt. Prompt, né? A gente já viu isso, né? Já não vimos isso? Mas antes aqui a gente vai declarar uma variável. Uma variável... Não precisa, deixa eu ver. Não, vamos sim. Entra nome. Ó, eu dei um enter, ele deu erro. Aqui no caso, o que a gente pode fazer? A gente pode segurar o shift e dar um enter. Segurando o shift e dando um enter, a gente vai para linha de baixo, tá? Então aqui a gente pode colocar um return. Entra nome. Shift Enter, aqui a gente fecha a sintaxe. Vamos ver se vai dar para funcionar assim. Ah, ele deu um errinho. Vamos ver que erro que ele deu. Ele falou que a sintaxe está errada, né? Porque aqui, ó, eu esqueci de dar o sinal de atribuição, olha só. Oh, meu Deus, coloquei para baixar, esqueci que não precisa salvar. Tá, então ele entrou a função. Vamos dar um Ctrl L para limpar aqui, ó. Ele entrou a função, ele deu um undefined aqui porque não tem nenhum valor ali, né? A gente só declarou
o rolê. Se a gente dá um F5, ele não vai funcionar, porque isso aqui a gente está lançando... aqui no console algumas coisas não vão funcionar, tá bom? Então aqui, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer de modos diferentes, tá? Vamos simplesmente usar o console log para imprimir informações. Vou pôr meu nome aqui direto, não tem importância. Que é uma função, declarei essa função para o sistema quando eu chamo ela. Para chamar ela eu tenho que usar o nome da função e esses dois aqui, ó. Então ele imprimiu. Existe uma outra forma que a gente chama de function arrow, alguma coisa assim. Que seria o nome, né? Função flash. Ela é um pouquinho mais simples de fazer e às vezes confunde um pouco, né? Tá passando o caminhão aqui, deixa eu ver se tá gravando direitinho. Tá, então assim, e existe a forma da gente, também existe uma forma da gente criar funções atribuindo parâmetros para essa função. Vamos ver primeiro parâmetros, que depois vendo arrow a gente fica mais fácil. Então, a gente tem que declarar a function, né? Somando. Vamos fazer assim, vamos colocar aqui, ó, o valor de n1, vírgula n2, vamos fechar. Aqui, ó, vamos fazendo uma linha só para ficar mais fácil. Tá, então essa aqui é uma sintaxe bem simples, olha só, function, estou declarando na função do nome somando. Aqui dentro eu estou declarando dois parâmetros, né? Parâmetro n1 e parâmetro n2, aqui ele vai retornar o valor das duas somando. Então esse retornar era bem confuso para mim entender o que era esse retornar, porque as pessoas têm um mau hábito de explicar de um jeito difícil de você compreender. Então vamos supor que aqui eu declarei os dois parâmetros. Aqui eu estou retornando para a função que esses dois parâmetros estão sendo somados. Ou seja, quando eu chamar a função, eu tenho que declarar dois valores. Né? Porque aqui eu estou declarando funções. Quando eu declarar dois valores, eu vou atribuir esses dois valores para essa função, na hora que eu estiver executando a função, e o resultado dessa execução vai ser a soma dos dois valores que eu estou dando. Então, vocês vão ver na prática. Ó, vamos entrar aqui com essa função, declarei ela, ó, somando. Aqui eu vou declarar o primeiro parâmetro, esse primeiro parâmetro vale 30, eu vou declarar que o segundo parâmetro vale 50, ele tem que me retornar 80, assim como ele está mostrando ali para mim. Então aqui, ó, se eu tirar essa parte do código aqui, ó, né, se eu tirar essa parte, não vai acontecer isso. Olha lá, vai dar undefined. Por que vai dar undefined? Porque eu não estou retornando nada para essa função. Essa função apenas tem dois parâmetros e nada, é uma função inútil, porque eu não consigo fazer nada com ela. Muito bem. Agora que você entendeu o que é um arrow, aliás, uma função com parâmetros, vamos declarar arrows. Como que funcionaria? Uma arrow function ou uma function arrow, tanto faz. Você vai fazer assim, a function somar parâmetro n1, n2. Arrow function, olha só, parece uma flechinha. O que eu vou estar fazendo? Vou colocar um n1 mais n2. Então essa arrow function, perceba que ficou mais fácil, mais rápido para você declarar uma função. No caso essa aqui, que ela é bem simples. Dá um enter, ele deu um errinho aqui, olha só que legal. Esse errinho aqui é bem simples, porque existem formas de você declarar a função. Aquele modo ali que vocês viram é o jeito simples. Então, para poder funcionar nesse modo do arrow, a gente tem que fazer como? Let somar recebe o quê? Ela vai receber os parâmetros n1, n2. Aí a gente lança o arrow aqui, n1 mais n2. Então ficou até mais simples se você for parar para pensar, né? Olha lá, deu undefined porque não tem nenhum valor retornando, não tem nada acontecendo ali. A gente só está declarando essa função. Então quando a gente chama o somar 10,20, ele entra a soma dos dois. Então perceba que a função ela tem mais de uma forma de declarar e também tem mais de uma forma dela funcionar e dar o mesmo resultado basicamente. Só que cada um
vai ser melhor aplicado independente da situação. Então, o ideal é você fazer o quê? É você ver as formas que se pode usar e testar, fazer códigos simples, assim, não simples igual esse, né? É um pouco composto de mais funções e, né, descabelar o código aí para você ver o que fica melhor em cada situação. A própria arrow function, você pode mudar ela de formas usar ela de outras formas, tá? A gente pode simplesmente, vamos vir aqui, ó. A gente pode pegar isso daqui, apagar aqui, fazer assim, ó. Let n3, né? Recebe n1. Aliás, let n3 recebe, por exemplo, 10. Isso aqui tá errado. Vamos colocar na linha de baixo aqui. Ó, let n3 recebe 10, tá? E aqui a gente coloca um return n1 mais n2 mais n3. Vamos ver se deu certo isso aqui. Deu undefined, então isso aqui é uma maneira, né? Então, quando a gente chama a função somar, vamos declarar mais dois valores e deu 40. Por que que deu 40? Vamos ler aqui. Eu tenho dois parâmetros aqui, certo? Ali entre parênteses, parâmetro N1 e N2. Isso quer dizer o quê? Que eu preciso só informar dois parâmetros. Porque aqui dentro, ó, da arrow, ele está me fazendo aqui um let N3 igual a 10. Aqui dentro eu já estou declarando mais uma variável. Eu estou retornando o quê? A soma das três. Vamos tentar lançar só um valor? Ele vai dar um nen, né? Que é not a number. Ou seja, não é um número, porque vai ficar uma variável vazia. Eu teria que fazer o quê? Eu teria que, no mínimo, declarar um zero. Não posso declarar só valor para um. Eu tenho que declarar para os dois, tá? Olha lá. Muito bem. Tem outras formas também da gente usar arrow. A gente pode, por exemplo, let multiplicar recebe valor de x arrow x vezes 2 ou x vezes 4. Vamos pôr 2 que fica mais simples. Aí deu undefined, você viu ali que deu undefined, tá? Então vamos lá. Multiplicar. Eu só tenho um valor. 100. Não, vou pôr 100. Ah lá, já deu pra gente 200. Então a gente pode... Cara, você pode criar função dentro de função e viajar. Então tenta, vai jogando função dentro da outra, vai testando as arrow e vai vendo as variações, tá? Uma outra alternativa também é colocar, por exemplo... vamos fazer aqui, ó. Let mensagem. Vamos pôr MSG. Né? Aqui eu não estou declarando nada. Põe arrow aqui. Eu sempre esqueço. O arrow igual maior aqui. Vamos colocar um console log aqui. Bom, deu undefined. O que será que vai acontecer? MSG. Lá, e o MSG ele manda a mensagem. Por quê? Porque ele vai... como ele não tem parâmetro ali, não estou determinando parâmetro nenhum, seria a mesma coisa da gente colocar, por exemplo, function MSG2, né? Será a mesma coisa que fazer isso. Esse é MSG2. Olha lá. É a mesma coisa, só que perceba que aqui, ó, olha o que a gente precisou escrever e aqui o que a gente precisou escrever, tá vendo? É quase a mesma coisa, só que tem caso
que vale mais a pena fazer um, tem caso que vale mais a pena fazer outro, depende muito do que você quiser, né? Muito bem, então aqui eu estou declarando uma função, aqui eu estou declarando uma... no caso é uma variável, eu posso simplesmente chamar ela, né? Será que dá? Só que eu coloquei let, né? Vamos colocar... Vamos pôr um var aqui. Ah lá, ele já deu erro. Por quê? Porque ele já foi declarado. Então vamos colocar MSG3 aqui, ó. Muito bem. Então a gente declarou um MSG3. Vamos fazer um console. Fazer um teste aqui, ó. Console.log. Aqui a gente vai colocar MSG3. Assim, ó. Desse jeito. Não deixou? Vamos colocar aqui esses dois carinha. E aí ele funcionou, tá? Será que a gente consegue chamar o MSG2 aqui? A gente também consegue. MSG também consegue, tá? Então a gente pode também jogar um console log chamando a função, né? Como vocês estão vendo. Vai funcionar igual, só que a forma de você declarar é diferente, tá? Também existe uma forma que eu acho que... não sei se é muito popular, não, mas que seria a Function Constructor ou Constructor Function, sei lá. Que é quando você usa ela de uma forma um pouco meio esquisita, né? Então, por exemplo, tipo, var soma recebe new function com F maiúsculo, aí aqui a gente vai declarar N1, a gente vai fazer assim, ó, declarar com aspas simples, ó, N1, vírgula, aspas simples, N2, né? Abre aqui mais um, return, N1 mais N2. Eu não lembro se precisa colocar aspas simples aqui também. Eu acho que tem que pôr aspas simples aqui. Eu acho que é assim, ó. Faz tempo que eu não vejo essa. Tô apertando Ctrl S para salvar. Acho que é só nos números. Não, é isso aqui mesmo. Eu acho que é assim, ó. É assim. Então a gente declara, né, o nome da variável, ela recebe new function. A gente declara os objetos, né, dentro de aspas simples, né. Então aqui a gente está declarando dois objetos e está declarando um return N1 mais N2, tá? Como que isso funcionaria na prática? Soma 100, 100. Ele vai somar do mesmo jeito, só que ele é um pouco chato de você fazer, né? Seria muito mais fácil fazer por exemplo, um function soma. Já fiz tanta coisa ali que eu nem sei qual que não tem. Tipo, function somadinho N1, N2 e fazer um arrow, por exemplo. Ih, eu já até esqueci já. Eu até esqueci como é que faz isso aqui. Tá vendo? É muita opção, cara. É muita variedade, eu nem lembro direito. É tanta opção, por isso que você tem que treinar muito isso daqui. Aí, ó, você tem que decorar muito isso aqui pra não ficar confuso, porque às vezes você vê esse monte de coisa, aí você pega um código e se perde. Por isso que eu tô falando, aprende a fazer as coisas primeiro no manual pra depois ir pra uma IDE. Abusa do console, dessas ideias simples aí, tá? Oh, meu Deus. Tá, e aí tem aquela opção, né? Olha só, essa... Cadê aquela que a gente fez antes?
É só qual que você escreve menos, né? Obviamente que é a que a gente acabou de fazer, né? Mas perceba que existem várias outras formas, né? Então, por exemplo, às vezes você pode pegar uma página antiga e tá com esse código aí, né? Com essa var sum igual a new function. Então, tipo, se você nunca viu isso, você vai ficar, meu Deus, o que que tá acontecendo? Então, aproveita esse vídeo que eu te estou disponibilizando essas essas maneiras de você criar funções e estuda e, né, eu mesmo já vou aproveitar, vou voltar a estudar isso aqui, porque eu vi isso daí e já não lembro, fico confuso. Além de ter problema de memória, é muita coisa. Então, assim, essas não são todas as combinações de funções que vocês podem usar. Não são todas. Então, estuda essas aí que já é bastante coisa, né? Belezinha? Então é isso aí. Ficando por aqui.